Bom dia, pessoal. Então, gente, eu tô com um probleminha na minha webcam aqui que ela não tá aparecendo hoje de jeito nenhum, nem a projeção, nem a minha. E tava tentando resolver, só que eu acho que não vai dar não. Então, acho que a gente vai começar nossa aula sem nada hoje. Deixa eu ver aqui. Hoje a gente vai voltar lá para frente A, tá bom? Vamos estudar a função quadrática. Não, na verdade, eu fiquei de fazer exercício com vocês, não foi? Cadê? Eu preferi que a gente fosse para a função quadrática para a gente adiantar nossa matéria, que são mais importantes, mas se eu adiantar, tem gente que vai falar que eu estou indo rápido demais, então... Não está abrindo minha webcam de jeito nenhum. Tá, então vamos lá. Então, pode falar a dúvida? Qual foi a questão? Número 3. Vou colocar aqui agora pra gente. Tentar resolver aqui sem... Cadê a plataforma do Zoom? Tá aparecendo, gente. Pera aí. Tá, vamos lá. É... 67, questão 3. Então, ele pediu para assinalar a opção verdadeira, não é isso? Então, a gente vai buscar nessas alternativas aí qual a alternativa verdadeira para que a gente encontre aí nossa solução. Então, a gente vai analisar alternativa por alternativa e ele já falou aí que o ângulo X, né, ele está no primeiro quadrante, certo? Então, é importante a gente lembrar. A gente está na frente C, capítulo 9, tá bom? E a gente vai analisar aí cada alternativa. Antes de analisar cada alternativa, deixa eu vou... Vamos fazer o seguinte, olha só. Eu tenho aqui um arco, certo? Nesse arco eu tenho o eixo X e eixo Y. Pode anotar certinho aqui. E eu vou tracejar aqui um triângulo, um quadrado aqui para mostrar só as simetrias aqui do nosso ângulo aqui. Então vamos falar que esse ângulo aqui, ó, vamos supor, se eu tenho o ângulo partindo daqui até aqui, deixa eu fazer em preto. Tem um ângulo partindo daqui até aqui, eu teria esse mesmo ângulo semelhante, congruente em cada um dos quadrantes, certo? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Vocês estão vendo direitinho aí?
Beleza. Então, o que eu posso afirmar aqui? Vamos falar que esse ângulo aqui é x. É o meu ângulo x, meu ângulo de estudo. Esse ângulo é meu ângulo x. Vou dar um zoom aqui e para a gente analisar só essa parte aqui. Tá, se esse ângulo x é meu ângulo de estudo, eu estou querendo saber, na alternativa A, se o seno de 2π menos x é igual ao seno de x. Então, vamos ver. Seno de 2π menos x. Seno de 2π menos x seria essa volta aqui menos o x. Certo? Seno de 2π menos o x seria igual ao seno de x? Que a gente pode olhar. Vamos colocar alguns dados. Vamos colocar alguns dados importantes aqui. Cosseno. Aqui seria o cosseno de π menos x. Esse ponto aqui, esse par ordenado, cosseno de π menos x. E o seno de π menos x. Né? Ó, π menos x. Cosseno de π menos x. Aí, para cada quadrante aqui, a gente tem aqui, nesse aqui, a gente teria o cosseno de π mais x, né, o valor de ponto x, e aqui o seno de π mais x. Nesse quadrante aqui, a gente teria o cosseno de x, seno de x, e nesse quadrante aqui, a gente teria aqui o cosseno, né, de 2π, vou colocar aqui o cosseno de 2π menos x, e o seno de 2π menos x. Aí a gente vai, ó. O seno de x, vamos analisar cada alternativa, tá bom? Tem aqui a alternativa tangente também, só vou colocar tangente para a gente analisar se está correto, tá bom? Tá, a alternativa tangente seria essa reta aqui. A alternativa tangente, ela me daria aqui, ó. Desse ponto, ele estaria vindo nesse ponto aqui. E aqui seria a tangente de x ou a tangente de π mais x, né? Aqui é a tangente de x ou a tangente de π mais x. Por que π mais x, Juan? Porque seria x mais π graus, mais 180. Então, aqui embaixo seria o mesmo princípio, né? Se eu fizesse o prolongamento da tangente aqui para esse ângulo aqui embaixo. Seria a tangente. Eu estou fazendo uma revisão, gente, de todos os conceitos, como a gente poderia traçar esse ângulo aí, tá bom? Tangente de menos x ou a tangente de π menos x. Por quê? Ó, π menos x. Ou a tangente de menos x. Seriam esses valores que a gente teria para cada ponto aqui, certo? Então, vamos analisar aqui. Alternativa A. O seno de 2π menos o x é igual ao seno de x? Ele falando, se x é o ângulo do primeiro quadrante. Então, vamos lá.
O seno de 2π menos x, vamos lá, 2π menos x, está aqui, certo? O seno de 2π menos x. O seno de x está aqui. Esse valor é igual, se tem um ângulo aqui no primeiro quadrante? Tecnicamente, não, né? Ele é igual em módulo, né? Então, o seno de x é igual ao menos o seno de π menos x, olha só. Seno de x está aqui. Seno de π menos x, olha só, seno de π menos x seria seno de π menos x, seria esse ponto aqui. Só que ele falou que é negativo, então falou que estaria aqui, nesse quadrante. Então, essa aqui é a errada. No livro, tá falando que a resposta certa é a A. Tá bom, gente? No livro tá falando que a resposta certa é a A. Só que eu não vejo sentido para essa resposta correta ser a letra A. Por quê? Vamos analisar. 2π menos x. 2π menos x seria uma volta completa, ó. 2π menos x. Então ele estaria aqui, correto? Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo que esse ponto estaria aqui? Certo? Ó, esse ponto de 2π menos x estaria aqui. 2π, ó, dei uma volta, 2π menos o x. Estaria aqui. Tá, esse valor vai ser igual ao seno de x, sendo que o seno de x está aqui? Não faz sentido. Por quê? Porque a gente tem um valor positivo. A gente tem um valor positivo aqui, no primeiro, ó, no seno é positivo. Deixa eu voltar aqui. A gente tem aqui, ó, positivo aqui, positivo aqui, negativo aqui, para o seno, né? Por isso que essa alternativa não faz sentido, gente. O livro está falando que é a alternativa A, tá? Pode ser que tenha acontecido algum erro. Vamos ver aqui, ó. Cosseno de π mais x. Cosseno de π mais x, vamos lá. Cosseno de π mais x, está aqui. É igual ao cosseno de π menos x? Então, o primeiro ponto que a gente analisou está aqui. É igual ao cosseno, menos o cosseno de π menos x? Então, cosseno de π menos x estaria aqui. Aqui e aqui, o valor do cosseno seria igual. Então, essa questão está errada por conta do sinal. Por quê? Esse sinal aqui está errado, ó. Deveria ser positivo. Tá bom? Tangente de x, π mais x. Ou seja, tangente de π mais x está aqui. Certo? Ó, tangente de π mais x é igual a tangente de π menos x. Tangente de π menos x. Não é igual, porque um valor é positivo da tangente e o outro valor da tangente é negativo. Então, houve um equívoco nessa questão. E ele fala que a tangente de x, que está aqui nesse primeiro quadrante, é igual a tangente de π menos x. Tangente de π, vamos lá, π menos x. Π menos x está aqui nesse quadrante, também não é. Então, a gente teria todas as alternativas erradas. Provavelmente faltou algum sinal aqui, ó, para deixar isso aqui igual, tá bom? Deveria ter deixado um sinal aqui. Tá bom? Para quem teve dúvida nessa questão aí, é isso que aconteceu. Essa questão, ela tá com o gabarito aí errado. Beleza? Então, eu fiz todo esse desenho aí, toda essa demonstração para mostrar que a questão estava com o gabarito errado. Fez sentido agora? Gente, quem não estava com dúvida aí, deu para pegar alguma coisa? Entender um pouquinho dessa bagunça aqui? Porque essa bagunça aqui, ela só estava me retratando sobre um ângulo do primeiro quadrante, tá? Teve mais alguma dúvida nesse capítulo aí?
Se não teve, eu vou fazer a sessão Enem com vocês, tá bom? Acho que a sessão Enem é a parte mais importante, como a gente vai ser cobrado aí. Então vamos lá. Na sessão Enem, as questões são até legaisinhas, porque, olha só, e é comum cair esse tipo de questão de só substituir algum valor, né? Gente que fica perdido, não consegue resolver, porque não lembra o que é secante, o que é cossecante, o que é tangente, acaba se confundindo, tá bom? Vocês já resolveram a sessão Enem aí, gente? Só me dá um feedback. Levanta a mão quem resolveu aí. Porque se já resolveu, eu já posso corrigir aqui direto. Se não resolveu, eu posso dar um tempinho para vocês tentarem resolver e a gente vai para a nossa questão. Então, boa. As questões estavam bem fáceis mesmo. Porque ele pediu a secante disso aqui. Ele falou em que T apresenta o lucro dessa empresa em reais no mês de fevereiro. Fevereiro. Então, fevereiro é qual mês do ano? 2, né? Se substituir aqui por 2, vai ficar secante de π. Substituindo aqui no t por 2, vai ficar secante de π sobre 3. Secante de π sobre 3 é secante de 60, gente. Secante é o inverso de qual função? Secante é o inverso do cosseno, não é isso? Então, se secante é o inverso do cosseno, então eu quero calcular o cosseno de quem? No caso aqui, substituindo vai ficar π sobre 3, cosseno de 60. Qual o cosseno de 60? Cosseno de 60 é raiz de 3. Cosseno de 60 não. Cosseno de 60 é meio. Não é isso? Meio. Cosseno de 60 é meio, a secante vai dar 2, que é o inverso. Então vai ficar 10.000 mais 1.000 dividido por 2 dá 500. Então o resultado correto, 10.500. A gente coloca aqui 10.500. Acabou. Certo? Questão aqui do 2. Fizeram a questão 2, gente? Também? Só tem uma pessoa participando no chat aqui. Ou pediram para repetir a 1 novamente. Olha só. Para quem ainda não pegou as funções trigonométricas, a gente tem que lembrar. A secante é o inverso de qual função? É o inverso do cosseno. Então, é 1 dividido pelo cosseno de x. Tá. Ele pediu no mês de fevereiro. Mês de fevereiro é o mês 2. Então, ele falou aqui que t é igual a 2. Se t é igual a 2, eu vou substituir nessa função aqui o que eu estou pedindo. Ó. A secante, então, ao fazer secante de quem? De π, né? De π dividido por quanto? Se eu resolver essa fração, vai ficar 2 sobre 6, que dá π sobre 3. Secante de π sobre 3. Se eu tenho a secante π sobre 3, π sobre 3, 180 dividido por 3 é um ângulo de 60. Então, eu quero saber qual o cosseno de 60. Cosseno de 60 não é igual a 1 meio? Se a cosseno de 60 é igual a 1 meio e a secante é o inverso, então a secante é quanto? A secante é 2. Então, a secante que eu tenho aqui é 2. Secante do valor que eu quero, vou colocar secante de x, vai ser igual a 2. Beleza, se a secante é igual a 2, eu vou substituir na minha função. L de t é igual a 10.000 mais 1.000 dividido por 2. Quanto que é 1.000 dividido por 2? É 500. Então, 1.000 mais 500. Então, esse valor aí vai ser 10.500. Minha alternativa correta. Beleza? Questão 2. Fala assim, ó, Carlos, um administrador de empresas, está realizando uma pesquisa sobre duas empresas concorrentes, a empresa A e B. Nesse trabalho, ele está usando várias informações sobre cada uma delas, como lucro mensal, quantidade de funcionários e clientes. O lucro ao longo de um ano de cada empresa, em milhares de reais, é fornecido pela seguinte função do tempo, em meses.
sendo que T igual a 1 corresponde ao mês de janeiro. O orientador da pesquisa de Carlos pediu para ele fazer uma análise mensal sobre o lucro de cada uma das empresas. Portanto, Carlos poderá afirmar que no mês de abril, o que aconteceu? Então, ó, no mês de abril, ele falou que janeiro é igual a 1. Então, o que a gente faz? Se janeiro é igual a 1, abril vai ser igual a quanto? Abril vai ser igual a 4, certo? Abril é 4. Então, significa que no lugar do T aqui, eu vou substituir T por 4. Esse é o objetivo da função, gente. A gente achar o valor em que a gente quer substituir. Depois que a gente substituir T por 4, a gente vai analisar essas empresas, certo? Então, ó, na primeira, se eu substituir T por 4, vai ficar 4 dividido por 12, dá π sobre 3. Então, eu quero cosseno de π sobre 3. Cosseno de π sobre 3 é cosseno de 60, que a gente acabou de ver na questão anterior, que cosseno de 60 é meio. Então, essa empresa A aqui, né, eu vou colocar LA aqui, em função no mês 4, ela vai ser 200 mais, se é meio cosseno de 60, meio que multiplica por 50 dá 25. Beleza, então o LA aí vai ser 225. E o LB? O LB eu vou substituir aqui o T por 4 também. Se eu substituir o T por 4, 4 dividido 4 aqui dá π sobre 6. Então, quero calcular cossecante de π sobre 6. Como eu quero calcular cossecante de π sobre 6, eu tenho que lembrar, π sobre 6 é qual ângulo? É 30. A cossecante é o inverso disso de quem? O inverso do seno. Então, eu quero calcular o inverso do seno. Quando o ângulo é quanto? 30. Seno de 30 é igual a quanto? Seno de 30 graus é igual a meio também. Se o seno de 30 é igual a meio, a cossecante vai ser quanto? A cossecante vai ser 2, certo? Então, a cossecante é 2. Beleza, se minha cossecante é 2, substituo aqui o valor. Então, vai ficar 300 menos 50, que multiplica 2. Isso vai dar quanto? 100, ou 200, né? O resultado. Beleza. Então, olha só. Significa que a empresa A lucrou 25 a mais que a empresa B. Então, a gente vai nas nossas alternativas e olha, a empresa A lucrou 25 a mais que a empresa B e a gente já tem nossa alternativa correta, que é aqui, letra C, tá bom? Então, gente, vocês vão achar muitas questões complicadas aí na sessão Enem, nos exercícios de aprendizagem, e quando, na verdade, vocês só teriam que substituir. É comum, por exemplo, aqui, ó, essa questão. É uma questão que cai normalmente em vestibular, porque é uma questão de função que você tem aqui, ó, tangente de alfa. Aí ele vai lá e te dá o valor de alfa. Te dá lá 30 graus. Pronto. Então, o que você tem que fazer? Substituir aqui, ó, o 30 graus aqui na sua função e calcular seu resultado, né? E claro que interpretando aqui sua função. Vocês vão perceber aqui, vocês vão achar muitas questões aqui que vão ser bem teóricas e não é o objetivo do Enem tá cobrando questões tão teóricas, tá bom? Igual essa primeira questão que a gente fez aqui, essa questão 3, que ainda deu alternativa errada, tá bom? Não é o objetivo. Queria saber, gente, então para a gente encerrar esse capítulo aí e não voltar mais ele, tem alguma dúvida que vocês ficaram aí, tentaram resolver os exercícios, ou tem algum exercício que você quer tentar resolver aqui na aula, para a gente finalizar esse capítulo e seguir em frente? Então, podemos seguir em frente? Levanta a mão aí no chat se podemos seguir em frente. Se não, tem como eu... Beleza, então. Por que, gente, que eu preciso saber se realmente eu posso seguir em frente? Para saber como é que vocês estão, senão
Se eu prosseguir numa matéria com dúvida, não faz sentido. É, a gente vai ver um pouquinho de, na verdade, iria ver desse matéria, só que eu vou cobrar outro conteúdo na prova, que é um conteúdo mais importante aqui para vocês, que é frente B, capítulo 10, tá bom? Aproveitar que a gente está vendo seno e cosseno. Frente a matéria da minha prova, eu vou passar para vocês. Eu tinha mandado para alguém, acabei, não estou lembrando aqui, mas é frente A9, frente B9, frente B11 e 12, parece. Tá bom? Então, se eu não me engano, frente A. Vou colocar aqui já, tá bom? Se eu quero ver esses conceitos aqui com vocês, gente, o pessoal que tá falando, a gente podia fazer mais exercícios. Eu já fiz com vocês aqui hoje 3 exercícios em aula, né? A gente fez exercícios em aula ontem também. Então a gente precisa fazer exercício em casa também, tá bom? Para trazer as dúvidas para a aula, que aí na aula a gente consegue render mais, tá? Vou passar a matéria da prova direitinho. Mas aqui agora a gente vai falar sobre lei dos senos e cossenos, então. Deixa eu ver se dá tempo da gente falar. 9h05, nossa aula vai até, a gente começa 9h10, 45 minutos, 10h05, 10 horas. Nossa aula vai até que horas? 9h55, beleza, obrigado, Tati. Aí, ó, matéria da prova o pessoal colocou aí, tá bom? Então, por que eu estou dando primeiro lei dos cossenos antes de começar na matéria da prova? Porque a lei dos cossenos é só uma ferramenta para a gente chegar no que a gente quer. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que a lei dos cossenos ela é válida para todo triângulo. A lei dos senos ela é válida para todo triângulo. O que seria a lei dos senos? A lei dos senos ela é uma razão entre os lados e o seno dos seus ângulos. E ele fala que essa razão sempre é constante. E essa razão que sempre é constante sempre vai ser igual ao diâmetro. É isso. Então, olha só. Olha nesse triângulo aqui. Seno de A. Então, eu tenho aqui o seno de A seria A dividido por 2 vezes o raio. Por quê? Olha só esse triângulo, gente. Quando eu estava estudando, eu custei para entender lei dos senos. Isso na faculdade ainda. Porque no ensino médio eu não vi isso. Custei de entender lei dos senos porque eu não conseguia compreender. Olha só, tá vendo aquele ângulo A aqui em cima? Ele não está correspondendo a esse segmento aqui? Então, se eu pegar esse A e dividir por 2 vezes o raio, ó, ou seja, 2 vezes o raio aqui não é hipotenusa, então se eu pegar o A e dividir pela hipotenusa, eu vou ter o seno desse ângulo. E o seno desse ângulo, ele seria esse ângulo aqui, ó. Por quê? Porque a gente já tratou o assunto de arcos. Por quê? Esse arco AB aqui, ABC, não é igual para esse ângulo e para esse ângulo? Então pronto. Então a gente já definiu nossa lei. E se eu fizer isso para todo ângulo aqui, se eu fizer isso para B, se eu fizer isso para C, isso vai ser proporcional, né? Isso vai ser igual. Então, sempre que eu fizer essa lei dos senos aqui, eu vou achar aqui, ó, o lado A dividido pelo seno de A, ele vai ser proporcional a B dividido pelo seno de B, que é proporcional a C dividido pelo seno de C, e isso é sempre igual a 2 vezes o raio. Então, se eu tiver
só algumas informações. Por exemplo, se eu tiver só essas duas informações aqui, eu consigo resolver. Se eu tiver só essas duas informações aqui, eu consigo resolver, né? Eu não preciso ter todas. Eu preciso ter 3 informações nesse caso. Preciso de 3 informações nesse caso para achar uma quarta. E preciso de 2 informações nesse caso para achar a terceira. Pode ser a terceira qualquer uma delas. Então, isso que mostra a lei dos senos. É uma razão, né, que vai me dar a relação entre o seno de um ângulo e seu lado. E é importante a gente salientar que o seno de 180 menos x vai ser sempre igual ao seno de x. Né? Por que isso aqui? Porque a gente teria aqui ó, o ângulo do primeiro quadrante. Se eu partisse aqui no meio, esse triângulo, esse círculo, vamos supor que se eu partisse aqui no meio esse círculo, né? Lembrando que a gente tem as simetrias aí. Então, ó, de novo, voltando no parte de simetria. Se até aqui é 180, e o seno aqui nesse quadrante aqui ele é positivo, então se eu tiver um seno de alfa, ele vai ser igual ao seno de 180 menos alfa. Por quê? Porque ele vai estar nesse segmento aqui, ó. Tá na mesma linha, ou seja, esse ângulo aqui, ele é correspondente a esse ângulo aqui, ó. Certo? Por isso que essa relação é válida. Beleza? Aí a gente tem a lei dos cossenos. Né? E o que seria a lei dos cossenos? Seria um teorema de Pitágoras adaptado. Né? Vamos falar assim, um teorema de Pitágoras rebuscado. Por que rebuscado? Porque se a gente pega um triângulo retângulo e faz Pitágoras com ele, a gente vai achar aqui alguma relação entre seno e cosseno. Por exemplo, ó, se eu pegar esse triângulo de Pitágoras, aplicar teorema de Pitágoras aqui, aplicar teorema de Pitágoras aqui, os dois, ou seja, nesse triângulo do lado de cá, nesse triângulo desse lado aqui, nesse triângulo desse lado aqui, nesse triângulo e nesse triângulo, ó, eu teria aqui essas relações aqui. Com essas relações, eu poderia substituir uma das duas equações, eu substituir a equação 1 na equação 2, ou seja, está vendo esse h aqui? Substituir esse h aqui, ó. Quando eu substituir esse h aqui, eu vou achar b ao quadrado é igual a c ao quadrado e vou aplicar esse produto notável aqui. Quando eu aplico esse produto notável, eu vou achar aqui, ó, b ao quadrado é igual a c ao quadrado mais a ao quadrado menos 2 vezes am. Só que quem vai ser m? Se eu pegar aqui, ó, m não vai ser cateto adjacente, desculpa, não vai ser m não é o cateto adjacente? Se m é o cateto adjacente, o cosseno vai ser igual a m dividido por c, não é? Então, ó, o valor de m vai ser c vezes o cosseno de b. Já que o cosseno de b aqui é m dividido por c. Só isolei o m. Quando eu faço essa relação, eu chego a essa expressão que 1 lado ao quadrado vai ser igual ao produto dos outros dois. Até aqui, ó, a gente tem Pitágoras. Menos 2 vezes essa expressão aqui. E essa expressão aqui, ela é o produto dos outros dois lados vezes o cosseno desse cara, desse ângulo aqui, ó, do lado oposto a esse ângulo. Então vai ficar bem fácil da gente identificar isso. Quando que a gente vai usar a lei dos senos e quando que a gente usa a lei dos cossenos? Lei dos senos a gente tem bem menos informação. A lei dos cossenos a gente precisa de uma informação, pelo menos de dois lados, né, para a gente achar, a não ser que esses dois lados sejam iguais. E analogamente, a gente pode fazer isso para o lado A e para o lado C. Por quê? Porque é um teorema de Pitágoras aqui, vamos dizer, onde a hipotenusa não importa. Essa é a mágica da lei dos cossenos. É um teorema de Pitágoras onde a hipotenusa não importa. Desde que esse ângulo aqui sempre seja oposto a esse lado que fica antes da igualdade. Esse ângulo aqui sempre oposto a esse lado que fica aqui antes da igualdade.
Olha aqui, ó. Tá vendo? B oposto a B, C oposto a C e A oposto ao lado A, tá bom? É bem importante a gente pegar essas duas relações. E aqui, a observação do cosseno é o quê? Que o cosseno de 180 menos x ele vai ser igual ao menos cosseno de x. De onde que ele tira essa informação? Vamos pegar de novo. Se eu tenho aqui, ó, vou aproveitar essa circunferência que está aqui. Se eu tenho aqui, lembrar dos sinais, o cosseno aqui ele é positivo e aqui ele é negativo. E é isso que ele está falando. Ó. O cosseno de 180 menos x, que seria esse ângulo aqui, nesse caso, ele é negativo, certo? Ou seja, o cosseno do segundo quadrante ele é negativo. Né? Então, por exemplo, se eu tiver cosseno de 45 e tiver um triângulo lá, 180 menos 45, né? 180 menos 45 vai me dar 135. Então, o cosseno de 135, em vez de ser raiz de 2 sobre 2, vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Por que menos raiz de 2 sobre 2? Por conta que ele está no segundo quadrante. O segundo quadrante, o cosseno é negativo. Tá bom? Olha só. E outra coisa que é importante saber é essa relação aqui, ó. Dependendo do tipo de triângulo, então se o triângulo for acutângulo é um ângulo agudo. Se o triângulo é agudo, o valor do cosseno vai ser vai ser positivo, né? Então se eu pegar aqui minha expressão do cosseno, ó, só para vocês verem rapidinho. Ó, seria a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2b vezes c vezes o cosseno do ângulo alfa. Vou colocar cosseno de Azão aqui. Cosseno de A. Seria isso. Então pensa comigo aqui, ó. Se o triângulo é acutângulo, significa que o cosseno vai ser positivo. Se o cosseno é positivo, por quê? Porque está no primeiro quadrante, menor que 90 graus. Se o cosseno é positivo, isso aqui, o meu A, ele vai ser menor do que isso aqui. Certo? Por quê? Porque seria isso aqui menos alguma coisa. Se o triângulo é retângulo, é teorema de Pitágoras. Puro e simples teorema de Pitágoras. Se ele for obtusângulo, ou seja, se o triângulo for assim, ó, e eu fizer, tá, saiu quase um triângulo. Se o triângulo for assim, e eu fizer aqui, em relação a esse ângulo, né, esse lado A aqui, ele vai ser maior. Por quê? Porque aqui o cosseno vai ser negativo. Se o cosseno é negativo, com esse sinal negativo, essa parcela ela fica positiva. Se essa parcela fica positiva, esse lado A ele fica maior, tá bom? Se esse lado A fica maior, eu consigo achar as relações aí. Beleza? Gente, essa matéria de lei dos senos e cossenos é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta muito útil para vocês resolverem questões, tá? Vamos fazer algumas questões aqui juntos. E ele fala assim, ele fala que a figura ilustra 3 circunferências, certo? E essas 3 circunferências são as seguintes. De raios 1, 2 e 3 tangentes e 2 a 2 nos pontos M, N e P, certo? Então, se elas são tangentes nesses pontos aí, ele perguntou assim, o comprimento do segmento de reta MN. Então, ele está querendo saber o comprimento dessa reta aqui. MN. É igual a raiz quadrada de quanto? Então, como é que eu vou saber? Primeiro, raio 1, então aqui vale 1. Aqui vale 1. Desculpa. Vou colocar aqui, ó. Aqui vale 1. Aqui vale 1. Aqui
vale quanto? Vale 2. Aqui vale 2. E aqui vale 3. E aqui também vale 3, consequentemente. Ele está querendo saber qual é o comprimento dessa reta aqui, MN, é a raiz quadrada de quanto? Eu vou dar um tempinho aí para vocês tentarem fazer, uns 3 minutos, e a gente finaliza a aula com essa questão, tá bom?